A gente vai fazer agora uma entrevista exclusiva. Eu digo a gente que eu e a Natália Fruê, inclusive, que está lá na Secretaria de Segurança Pública, aqui na Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, para conversar com o interventor da Segurança Pública no Distrito Federal, Ricardo Capelli. Nath, muito obrigada, viu, por estar aí e fazer essa dobradinha comigo para essa entrevista exclusiva com o interventor do Distrito Federal. E eu já começo pedindo para você abrir diretamente aí a entrevista, porque eu acho que o interventor não vai conseguir me ouvir diretamente, mas a gente vai fazendo essa dobradinha e repassando pergunta a pergunta se for necessário. Então passa a bola para você começar por aí. Oi, Rosiane, boa tarde para todo mundo. A gente então conversa agora com o interventor da Segurança Pública aqui no Distrito Federal, interventor federal Ricardo Capelli. Interventor, a previsão é que a intervenção ela é 31 de janeiro e a pergunta que eu lhe faço é: esse prazo realmente é o suficiente ou a avaliação de vocês é que ela pode ser prorrogada diante dos últimos acontecimentos, dessa desconfiança ainda que se tem com as forças militares? Uma boa tarde para o senhor. Boa tarde, Natália. Boa tarde, Rosiane. Boa tarde a todos que nos acompanham. A intervenção, o decreto assinado pelo presidente Lula, determina que a intervenção vá até o dia 31 de janeiro. A gente superou a fase mais crítica, que foi na semana passada. A gente conseguiu já estabilizar o comando das forças de segurança do Distrito Federal. A gente entrou agora numa fase de apurar e aprofundar as investigações sobre o que aconteceu, por que aconteceu, como aconteceu, apurar as responsabilidades. E eu acredito que a gente vai estar com todo esse trabalho concluído até o dia 31. A questão de encerramento ou prorrogação é uma decisão do presidente da República. E o nome para assumir a Secretaria de Segurança, quer dizer, vai ser um nome chancelado pelo presidente Lula e a governadora Celina Leão, que está em exercício hoje, ela negocia isso com o presidente, com o governo federal? Olha, isso até o momento não foi tratado, mas eu tenho a opinião de que, primeiro, o governo do Distrito Federal, legitimamente eleito, ele tem a prerrogativa de indicar o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. Mas eu considero de bom tom que essa seja uma escolha feita dentro de critérios que primem pela harmonia, pela cooperação, pela colaboração com o governo federal, uma vez que a Constituição determina que a segurança dos poderes constituídos na capital da República seja feito pelas forças do governo do Distrito Federal. Então, essa harmonia, nomes que tenham a capacidade de cooperar, de colaborar, de atuar em harmonia com o governo federal, esses critérios, esses parâmetros são muito importantes. Pode ser um indicado por Lula se a governadora de fato negociar com o presidente. Olha, essa é uma prerrogativa do governo do Distrito Federal. Essa não é uma questão que foi colocada até o momento, mas, como eu afirmei, eu considero que um critério fundamental é que o secretário de Segurança seja uma pessoa capaz de dialogar e atuar em perfeita harmonia e sintonia com o governo federal. Rosiane. Eu queria saber dele se ele acha que é necessário ainda ter essa manutenção do afastamento do governador Ibanez e, se sim, por quê? Olha, não me cabe opinar sobre uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Eu recebi uma missão do presidente Lula de assumir o comando das forças de segurança, estabilizar o trabalho, dar tranquilidade aos poderes constituídos e à população e apurar aquilo que aconteceu no dia 8. E é esse trabalho no qual eu estou concentrado. Rosiane. O interventor considera que ainda é preciso fazer alguma mudança. Ele fez toda uma série de exonerações, mas se ainda é necessário ter alguma mudança para ele deixar a segurança pública da forma que ele quer. Olha, nós promovemos ajustes partindo de um critério técnico. A operação de segurança comandada para a posse do presidente Lula foi uma operação exemplar, coberta de êxito,
E por isso a gente recompôs na Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal a equipe que comandou essa operação no dia 1º. Esse foi um critério técnico, objetivo, que a gente adotou e recompôs a equipe. Há, no momento, 5 inquéritos abertos pela Corregedoria da Polícia Militar e um inquérito aberto pela Corregedoria da Polícia Civil. As investigações estão em curso e, dependendo do resultado dos inquéritos, mais providências serão tomadas. Pois é, interventora, a gente conversava antes de começar a entrevista que tem o Jornal Globo hoje até cita o nome de um militar aqui da PM do DF, que está na lista desses militares terroristas, Edinaldo Magalhães, o sargento Edinaldo Magalhães, e que ele estaria nessa lista, mas segue trabalhando. Quer dizer, não é simplesmente exonerar, porque vocês têm que dar esse prazo de defesa para esse servidor, que é um servidor público de carreira. Todos que cometeram crimes no dia 8 de janeiro serão tratados na forma da lei. Não importa se são civis ou militares. E, em todos os casos, nós precisamos respeitar o devido processo legal, até para que eventuais punições aplicadas não sejam questionadas posteriormente na Justiça. Rosiane. Interventor, eu queria saber, várias vezes o senhor já declarou que tem confiança na PM do Distrito Federal. Queria saber se o senhor tem essa mesma confiança nas Forças Armadas ou considera que há uma bolsonarização nas forças. Olha, a responsabilidade pelo comando e pela articulação com as Forças Armadas é do ministro Zé Múcio, que vem fazendo, na minha opinião, um excelente trabalho. No que toca a minha no tocante à minha responsabilidade, a gente realizou o desmonte do acampamento golpista no dia 9 de janeiro, às 6h30 da manhã, em absoluta cooperação com o comando do Exército, com o general Arruda e com o general Dutra, que acompanharam pessoalmente o desmonte do acampamento. Foi tudo feito na mais absoluta tranquilidade, na harmonia, sem nenhum incidente. Isso é muito importante. A gente desmontou o acampamento, encaminhou mais de mil pessoas para a Academia Nacional de Polícia, que foram identificadas, presas, sem nenhum incidente. Então, no que diz respeito à minha responsabilidade, a gente trabalhou em perfeita harmonia com o Exército. Interventor, eu vou insistir nessa questão porque a gente acompanhou, fez a cobertura do governo passado. E a gente, muitas vezes, conversando com os militares, eles abertamente falavam questões que a gente ficava perplexo, questões relacionadas a esse vínculo com o Bolsonaro e com a possibilidade de Bolsonaro perder a eleição e Lula assumir. Minha pergunta é, o comandante Júlio César Arruda, que é a informação que a gente tem também, que no dia 8 ele impediu que essa retirada do acampamento na frente do QG fosse feita na noite do dia 8. O senhor acredita que ele também pode ter sido conivente com os terroristas? Porque a informação que a gente tem é que muitos saíram da esplanada e foram até o QG. Olha, eu quero dar meu depoimento da absoluta colaboração do general Arruda. Não houve impedimento, o que houve foi uma ponderação, porque se temia que no calor dos acontecimentos, ao entrar no acampamento para desmontá-lo ainda na noite do dia 8, isso poderia gerar um enfrentamento, a gente poderia ter eventualmente vítimas, enfrentamentos, desgastes indesejáveis. Houve uma ponderação do Exército para que a gente fizesse isso na manhã do dia seguinte, fizesse o desmonte do acampamento, inclusive liderado pelo Exército. Foi isso que aconteceu, tudo aconteceu de forma pacífica, e o que é mais importante, o objetivo foi cumprido. O acampamento golpista, o acampamento que se transformou numa incubadora de planos contra o Estado Democrático de Direito, foi desmontado com apoio irretocável do Exército. Então ele não agiu para preservar familiares de oficiais das forças que também estavam acampados. O senhor não acredita nisso? Volto a dizer, o general Arruda e o comando do Exército adotou uma postura absolutamente colaborativa para a gente desmontar de maneira exemplar o acampamento golpista no dia 9. Rosiane.
Eu queria insistir ainda nessa questão da confiança nas Forças Armadas, Natália, porque nesta terça-feira mesmo a gente já acordou com a notícia de que o presidente Lula, por exemplo, afastou militares que trabalhavam diretamente no Palácio da Alvorada. E justamente tem esse clima de desconfiança. Então eu insisto, o interventor da Segurança Pública aqui no Distrito Federal, ele pessoalmente tem confiança hoje nas Forças Armadas? Nós não podemos, de forma alguma, confundir erros individuais, eventuais de um ou de outro, com as instituições. Eu tenho plena confiança na Polícia Militar do Distrito Federal, assim como tenho também plena confiança nas Forças Armadas do Brasil. Sobre a questão de Anderson Torres, quer dizer, ele voltou ao Brasil, o senhor acaba assumindo essa posição de interventor depois da exoneração dele e de todos os episódios que a gente já contou, e ele, por enquanto, não falou à Polícia Federal, quer dizer, está criando uma estratégia, a gente vê aí, o celular sumiu, o senhor acredita que a demora para se ouvir o Anderson é, de fato, uma estratégia da Polícia Federal ou dele mesmo para não produzir prova contra si? Olha, quem está conduzindo o inquérito e as investigações relativas ao caso, ao senhor Anderson Torres, é a Polícia Federal. O doutor Andrei pessoalmente está conduzindo essas questões e eu também tenho plena confiança na condução da Polícia Federal. Quem cometeu o crime, participou, foi cúmplice ou foi negligente de alguma forma com tudo o que aconteceu no dia 8, com aqueles episódios inaceitáveis, será tratado na forma da lei. E esse sumiço do celular, quer dizer, antes ele disse que tinha sido clonado, agora ele disse que esqueceu nos Estados Unidos, é no mínimo estranho, interventor. Hoje em dia, a tecnologia avançou muito, então, às vezes o celular não aparece, mas as mensagens aparecem, você tem tecnologia para resgatar tudo. Eu tenho certeza que a Polícia Federal vai apurar tudo e vai chegar a todas as conclusões que a sociedade brasileira espera. O senhor ontem também falou sobre a questão do Congresso e do Palácio Planalto, quer dizer que alguém indicou os caminhos para quem agiu de forma terrorista. Quem são essas pessoas? Você já tem mapeado quem são essas pessoas que podem ter ajudado eles a ir em pontos específicos para quebrar, para depredar? Olha, o que eu tenho é o relato de policiais militares que afirmam que enfrentaram no campo profissionais, pessoas que tinham experiência de combate, conheciam o terreno e usavam, inclusive, equipamento especial, como, por exemplo, uma luva especial para pegar granadas de efeito moral, bombas de gás lacrimogênio e devolver em direção aos policiais. Tudo isso está sendo apurado, já tem muitos civis, e alguns militares como do Corpo de Bombeiros, enfim, que já foram identificados. O que eu posso dizer não importa se é civil ou se é militar. Quem cometeu o crime será tratado na forma da lei. Tá certo. Rosiane, quer fazer o encerramento? Só para agradecer uma vez mais, tá, Natália? E aí sim perguntar para o interventor se ele quer fazer ainda alguma consideração final, até porque eu tenho a curiosidade, como é que ele vai se dar por satisfeito? Quando é que ele vai dizer assim, estou com a missão cumprida? Só para finalizar e fechar esse assunto. A Rosiane pede para o senhor, para a gente só encerrar, quando é que o senhor vai dizer assim, a missão está cumprida, o que falta e se de fato vai voltar lá para o MJ em 31 de janeiro? A minha missão se encerra no dia 31 de janeiro, conforme determinou o presidente da República, e a partir dessa data eu retorno para assumir plenamente a Secretaria Executiva do Ministério da Justiça e Segurança Pública como assessor do ministro Flávio Dino. Para a gente encerrar agora mesmo, interventor, lá no Ministério, diante de tudo o que aconteceu, o senhor vai ter bastante trabalho também para de fato pacificar o país? Olha, é muito trabalho, mas um trabalho que nos empolga, que nos dá ânimo. O presidente Lula foi eleito para recolocar o país no caminho do desenvolvimento com justiça social e nada vai impedir o presidente Lula de dar consequência a esse trabalho que é recolocar a esperança nos olhos e nos corações dos brasileiros. Eu estou muito confiante. Esse é um momento de
trepidação natural, a gente já vira essa página e volta a conduzir o Brasil para o caminho do desenvolvimento. Interventor, agora eu me lembrei de mais uma questão. A comissão de anistia, que hoje foi retomada, né, pelo Ministério de Direitos Humanos, vai ser importante também agora para não se falar só do passado, mas do que aconteceu no presente? Olha, tudo relativo ao resgate da memória, da história do país é importante. Todas as iniciativas são importantes. O país ele é produto da sua cultura, da sua história e da sua memória. Quanto mais luz nos acontecimentos, melhor. Tá certo. Obrigada, interventor. Em nome da Rosiane. Rosiane, passei teu abraço aqui para ele e a gente com certeza vai conversar outras vezes daí com ele já lá no Ministério da Justiça.